Essa história começa no ano de 793, quando Ragnar Lothbrok se encontrou com um andarilho que o apresentou uma nova forma de navegar. Até aquele momento, as navegações vikings eram feitas de uma forma muito rudimentar, e ele acreditava ter encontrado uma solução para explorar o mundo todo. Foi aí então que ele se encontrou com seu irmão Rollo. Ele apresentou para ele a nova tecnologia, digamos assim, e ele também contou tudo isso para sua mulher, a Lagertha. Nessa época, Ragnar já tinha 2 filhos pequenos, Bjorn e Gyda. E o sonho de Ragnar era viajar um dia para o oeste. Para eles, isso era um projeto muito ambicioso, já que eles moravam em Kattegat e todos os povos vikings exploravam apenas para o leste, porque essa era a tradição e era considerado mais seguro. Muitos acreditavam que não havia nada a oeste, somente água e nada mais. Mas Ragnar acreditava que ele poderia encontrar novas terras e novas fortunas e explorar uma nova região. Os vikings eram conhecidos por atacar, saquear e destruir completamente os locais que eles visitavam, deixando assim um rastro de destruição e mortes. Sua característica mais marcante era com certeza sua forma violenta de agir. E Ragnar estava decidido a partir. Ele começaria a reunir aliados. Antes de falar com qualquer outra pessoa de Kattegat, ele já tinha falado com Rollo, que era seu irmão, mas também falou com Floki, que era um dos seus melhores amigos. Floki era um gênio nas esculturas de madeira e na construção de barcos. E ele ficaria encarregado de construir fortes barcos, fortes o suficiente para explorar novos mares. A personalidade de Floki era exatamente o que Ragnar precisava, pois ele era sempre animado e sorridente, pronto para entrar em qualquer tipo de missão. Ele era extremamente fiel aos deuses e os seguia com muita seriedade. Essa região em que eles vivem é dividida em condados. O povo obedece ao conde e ele é a lei. Em Kattegat também há um oráculo, onde as pessoas vão para se consultar para descobrir os seus futuros. Ragnar vai então até o conde do local, e ele solicita ao conde Haraldsson para pedir homens e recursos para irem até o oeste. Ele diz que tem uma nova forma de navegar e poderá encontrar novas terras. O conde é totalmente contra e diz que não há nada no oeste, e fala que Ragnar deve ficar exatamente onde ele está e entender que é apenas um fazendeiro. Ele não tem que se meter nesse tipo de assunto. Ragnar então decide agir nas costas do conde e reúne seus homens. Na verdade, ele já tinha planejado fazer isso caso o conde não aceitasse. Então, junto com seu irmão Rollo e seu amigo Floki, Ragnar liderou a primeira expedição viking para o oeste. Após muito tempo navegando, os equipamentos de localização de Ragnar fizeram ele chegar em uma nova terra. E essa era a Inglaterra. Ela é totalmente cristã, e eles encontraram uma pequena cidade usada para treinamento de monges e estudantes da fé. Eles eliminaram muitas pessoas e levaram alguns como escravos, além, é claro, de levar várias fortunas e riquezas que estavam nas igrejas. Peças de ouro, bronze e prata puras. Eles encheram seus barcos e voltaram. Quando eles desembarcaram em Kattegat, a presença deles foi rapidamente exigida diante o conde, afinal eles estavam agindo sem a permissão dele. Mas eles trouxeram vários tesouros e mostraram pela primeira vez que o oeste tem terras, habitantes e incontáveis riquezas. O conde diz que aquilo tudo que foi saqueado é dele e que eles não têm direito a nada. Mas para mostrar que era uma boa pessoa, ele diz que eles estão perdoados por agir de forma não autorizada e podem ficar com um único item do tesouro saqueado. Ragnar escolhe um escravo, já que esse escravo pode fornecer valiosas informações para ele. O nome do jovem padre que havia sido capturado e agora era escravo de Ragnar era Athelstan. E ele lentamente vai aprendendo sobre a vida viking, e Ragnar tenta aprender tudo o que pode com ele. Ragnar também pede, novamente, para o conde para irem à Inglaterra, explorar mais cidades e realizar mais saques. O conde está interessado em descobrir o segredo de como Ragnar está conseguindo navegar, e para tentar entender como funciona, ele autoriza a viagem,
e manda um de seus homens de confiança junto com eles. Lagertha, a esposa de Ragnar, sempre sonhou desde criança em conhecer o mundo afora, e ir para o oeste era um grande objetivo de vida dela. Ela era uma mulher muito forte e decidida, e nessa segunda viagem ela acompanhou Ragnar e os seus homens. Ragnar possui uma pequena propriedade, e lá foi atacado. Isso aconteceu porque o conde estava cheio de medos. Primeiramente, ele estava vendo o povo se mobilizando e querendo seguir Ragnar e não ele. E acontece que ele sempre poderia ter ido para o oeste, mas ele nunca fez isso por medo e por não saber como navegar. Logo, era uma questão de tempo até as pessoas deixarem de segui-lo e passarem a seguir Ragnar. Ele temeu um golpe e então mandou destruir a casa de Ragnar. A família dele conseguiu fugir por um triz e são abrigados lá na casa do Flock. Ele mora em um local afastado, dentro de uma floresta e próximo da água. Ragnar agora é considerado um fugitivo e seu irmão Rollo foi capturado. Nessa época, muitas coisas se resolviam apenas na base da força bruta, e foi assim que Ragnar decidiu que trataria desse problema. Ele chamou o conde para um combate 1 contra 1, onde eles lutariam até o fim. E caso o conde não aceitasse, ele perderia ainda mais o respeito e a confiança do seu povo. Então, ele decidiu aceitar. Ragnar vence o combate e assim ele se torna conde. Ele já tinha a confiança do povo e agora lutaria em nome deles e dos seus deuses para obter mais riquezas para o seu povo. A região onde eles moram era a Noruega e cada local tinha como líder central um rei. Os reis dividiam seu território por condados e cada um deles tinha um conde que tomava conta do povo que vivia agrupado ali. Logo, Ragnar, um ex-fazendeiro, tinha o posto de conde. Isso não era muito normal, e ele começou a deixar seu nome famoso por toda a Noruega. Sigg era a mulher do ex-conde. Ela ficou viúva e acabou encontrando abrigo com o irmão de Ragnar, que a pediu em casamento. Ragnar dessa vez cria uma grande expedição para irem à Inglaterra e exigirem muito ouro daquele povo. Para isso, ele tramou se encontrar com o rei daquele local. O nome do rei atual era Aelle. Esse rei tinha poder sobre toda a Nortúmbria, que era praticamente toda a parte norte da Inglaterra, por isso esse nome de Nortúmbria. Como uma forma de ameaça, Ragnar pede tesouros em troca de paz. Dessa forma, se o rei fornecer ouro, eles vão embora e ninguém se machuca. Esse rei, assim como todos os ingleses, é extremamente fiel à sua fé cristã e acaba concordando. Porém, ele impõe uma condição para que isso se realize. Ele fornecerá um ouro solicitado desde que um dos vikings se batize em nome do seu deus católico. Os vikings são muito ligados à sua fé nos deuses e eles entraram em debate, até que o irmão de Ragnar se entrega para ser batizado em nome de Jesus. Assim, Rollo participa do ritual e alguns de seus companheiros passam a olhar com nojo e desprezo por ter rejeitado os deuses nórdicos. E o rei tenta enganar os vikings, achando que eles são apenas selvagens sem raciocínio. Isso gera uma batalha onde eles demonstram para o povo inglês como eles têm força e habilidade em combate. Depois de uma dura batalha, os ingleses foram massacrados. O rei, sem nenhuma opção, entrega todos os tesouros para eles. E então, eles voltam para Kattegat como combinado inicialmente. Lagertha, a esposa de Ragnar, está com um dilema, pois ela gostaria de ter muitos filhos com seu marido. O problema é que ela já não pode mais engravidar. Ela até tentou, mas acabou perdendo o seu filho, e isso gerou muita tensão nela. Para piorar, o vidente disse que Ragnar logo teria muitos filhos e que eles conquistariam praticamente o mundo todo. Então chega o dia anual de adorar e sacrificar no templo de Uppsala. Lá, eles fazem um festival, além de vários sacrifícios para os deuses. Entre os tipos de sacrifícios também está o humano. Nesse ritual, Athelstan abandona sua fé católica e se torna um verdadeiro viking adorador de Odin. Ragnar se junta a um homem chamado Horik, que é um rei. A ideia dessa vez é se reunirem com uma grande quantidade de homens e fazer a maior e mais ambiciosa viagem viking já feita até o momento. A melhor escolha de Ragnar foi ter selecionado Athelstan como seu aliado. Dessa forma, quando ambos se tornaram amigos,
ele começou a contar todas as informações que sabia para Ragnar, e ele falou sobre vários locais que poderiam ter muitas riquezas pelo mundo. Logo, Ragnar, interessado em explorar todas essas regiões, reuniu aliados para atacarem. Antes de partir, ele conheceu uma mulher chamada Aslaug, que chamou a atenção de alguns de seus homens por ter uma beleza muito peculiar. Então, é marcado um encontro entre Aslaug e Ragnar. Mas antes, ele faz um tipo de teste de inteligência na sua pretendente. Ragnar diz para ela não ir nem vestida, nem nua, nem acompanhada, nem desacompanhada, nem faminta e nem satisfeita. Para atender esses requisitos, ela vem vestida com uma rede que exibe partes do seu corpo, comendo uma cebola e acompanhada de um cão. Logo, ela não estava nem vestida nem nua, nem faminta nem cheia, nem acompanhada e nem desacompanhada. Assim, ela passa no teste de Ragnar. Os dois se tornam muito mais íntimos, e isso causa ciúmes no filho de Ragnar que está com eles, o Bjorn, já que a sua mãe Lagertha ainda é a esposa do seu pai e ele está traindo ela. Bjorn, mesmo sendo muito jovem, tem uma personalidade áspera e rígida. Rollo, o irmão de Ragnar, começa a sentir inveja do seu irmão, pois somente ele está levando toda a fama de explorador, sendo que Rollo também viajou, lutou e arriscou sua vida ao lado de Ragnar. Ele sente que o seu irmão está o deixando para trás e ele nunca vai alcançá-lo dessa forma. Rollo, na verdade, sempre invejou Ragnar e várias vezes tentou tomar a esposa do seu irmão. E Rollo acaba desencadeando um conflito interno entre os vikings, mas ele acaba indo preso. Nessa época, as preocupações com higiene não eram muitas, e as pessoas tinham pouca ou nenhum conhecimento sobre como evitar doenças. Graças ao estilo de vida que eles viviam e o frio que estava sempre presente na Noruega, várias doenças assolavam o povo viking. De tempos em tempos, eles tinham febres e epidemias graves que matavam várias pessoas. Uma dessas doenças veio exatamente nesse período, e muitos não sobreviveram. Entre as várias vítimas estava Gyda, a filha de Ragnar. Naturalmente, as viagens nesses barcos levavam semanas. Então Ragnar, quando voltou, a praga já tinha quase terminado. E ele fica sabendo da sua filha, que ela não resistiu, e a sua mulher eventualmente ficou sabendo da sua amante. E falando nela, Aslaug aporta o seu barco em Kattegat e vai até o salão principal falar com o conde Ragnar. Lá, ela revela que está grávida de um filho dele. Logo, Lagertha fica ainda mais pressionada, já que ela não pode ter filhos e Ragnar está profetizado de ter vários filhos. A solução proposta por Aslaug foi formar um relacionamento a três, onde ela seria a segunda esposa de Ragnar. Lagertha recusa e se sente humilhada com essa proposta, e parte para outro vilarejo. Seu filho Bjorn a acompanha. Algum tempo se passa e Ragnar teve 3 filhos com Aslaug. Seus nomes são Witzek, Ubbi e ela está grávida de Sigurd. Siggy, que era a ex-mulher do antigo conde, agora estava junto com Rollo e o convence a tentar novamente lutar e se tornar um homem famoso. Isso porque Rollo é um forte guerreiro, mas ele sempre se lamenta de nunca conseguir ser tão bom quanto o seu irmão. Depois da traição, ele já não falava mais com Ragnar. Então ele tomou coragem e foi até o seu irmão fazer as pazes. Siggy, a sua esposa, quer de todas as formas que ele seja alguém famoso e rico. E para isso, ela trama vários golpes. Um deles é se deitar com o rei Horik. A intenção é trocar informações e quem sabe conseguir algo disso. Porém, ela faz tudo em segredo. Ragnar e os seus aliados estão preparando para mais uma viagem, também guiada por Athelstan. O destino dessa vez também é a Inglaterra, só que dessa vez Wessex, um lugar que está no extremo sul da Inglaterra e que possivelmente pode ser saqueado. Este é o primeiro contato de Ragnar e o rei de Wessex, que se chama Egbert. Assim que eles chegam, eles são avistados pelos soldados. Enquanto seus navios cruzam a costa, o rei, que já conhecia a fama dos vikings de serem fortes, violentos e eficazes nas suas estratégias, se prepara para negociar. O rei Egbert também tinha uma grande curiosidade em entender mais sobre outras culturas, principalmente a dos vikings. Naturalmente, a viagem da Noruega até a Inglaterra levava algumas semanas, tanto na ida quanto na volta. E isso
mesmo considerando que os barcos vikings eram muito rápidos, mesmo até que para épocas um pouco mais modernas que eles. Por conta dessa demora na viagem, os guerreiros ficavam cansados e muitas vezes tinham que montar acampamentos para descansar. E eles faziam isso sempre antes do ataque. Durante esse tempo, Kattegat ficou indefesa, pois Ragnar foi de forma irresponsável e deixou o seu condado apenas com mulheres, crianças e idosos. Uns poucos guerreiros fortes estavam no local e ele foi atacado. Borg se aproveitou do local sem defesas e o atacou, e ele foi confrontado por Rollo. Borg havia conseguido alguns aliados e o seu ataque foi um sucesso. Aslaug e os seus filhos precisaram fugir às pressas, mas conseguiram fugir com segurança. Ragnar estava acampado na Inglaterra, à espera de resolver a sua negociação com o rei Egbert, mas um homem que escapou do ataque em Kattegat conseguiu alcançá-los e contou para Ragnar que seu condado havia sido tomado por Borg. Ragnar então decide voltar, mas divide a sua força de combate pela metade, ou seja, metade dos homens vão ficar para resolver a negociação e a outra metade vai voltar para Kattegat. Enquanto isso, Lagertha, que tinha se mudado de condado, tinha conhecido um conde, que apesar de não possuir muitos bens, tinha uma grande arrogância. Ela estava casada com ele, e ele tratava Lagertha da pior forma possível, muitas vezes usando até da violência contra ela. Lagertha sobreviveu como conseguiu até agora, mas ela é uma guerreira por dentro e jamais ficaria nessa situação para sempre. Logo ela decide fugir e reúne um grupo de guerreiros para atacar em Kattegat e recuperar o lugar. Seu marido é contra, mas ela vai do mesmo jeito. Lagertha, Bjorn e Ragnar se reencontram, e ele vê o seu filho já bastante crescido e forte, e eles se unem para reconquistar o local que um dia foi o lar deles. Antes disso, Lagertha voltou até o seu marido. Ao agredi-la, ele acabou morrendo, fazendo assim ela se tornar a condessa do local onde ela morava. Dessa forma, ela teria mais poder e poderia mandar livremente no local. A ideia de deixar metade das forças na Inglaterra foi um desastre, já que os guerreiros do rei observaram que alguns vikings estavam indo embora e logo deduziram que a sua força havia sido drasticamente reduzida. Dessa forma, o rei Egbert mandou que eles atacassem os vikings e encerrou todas as negociações de paz. O resultado? Bom, os que ficaram na Inglaterra não voltaram e nem venceram. Quem sobreviveu para contar a história foi o rei Horik, que foi um dos únicos sobreviventes desse combate. E no dia que ele chegou a Kattegat, ela já estava totalmente recuperada. Athelstan foi outro sobrevivente. Ele foi levado até o rei Egbert, que estava muito interessado no jovem que tinha abandonado a fé e se tornado um viking. Logo, Athelstan era um prisioneiro na Inglaterra. O rei possui vários artefatos e peças de diversas culturas. Entre a sua coleção, a escrita e pintura bíblica, que são feitas como uma verdadeira obra de arte, escritas com pincel e tinta à mão. Suas letras em latim são muito bem traçadas e os desenhos são pintados com tintas caríssimas. Muitas delas conseguem até resistir ao tempo. Quando Athelstan vê as pinturas, ele não resiste e volta a trabalhar com o cristianismo. Mas desse momento em diante, ele teria para sempre o seu coração dividido entre Jesus e Odin. Então, a maior de todas as alianças é feita. Ragnar decidiu perdoar todos os traidores, até mesmo o seu irmão Rollo, e reúne todos eles para voltarem para Wessex e se vingarem. Borg, que havia atacado Kattegat, é chamado para essa grande empreitada, mesmo tendo sido condenado como um traidor assumido. E é claro que Ragnar não teria sido estúpido o suficiente de fazer isso de verdade. Ele mandou atacarem Borg, dando ele como exemplo para outras pessoas que decidissem tomar Kattegat ou trair Ragnar. Além de todos os aliados que eles já tinham, Lagertha coloca as suas forças a serviço de Ragnar também nessa viagem, e Bjorn se apaixona por uma escrava chamada Porun. A esposa de Ragnar está grávida novamente, e dessa vez ela tem um mau presságio sobre o seu novo filho. Falando em novo filho, a mulher de Flock, o construtor de barcos, também está grávida, e é um grande orgulho para os guerreiros vikings terem filhos. Quanto mais, melhor. Era um sinal de força, virilidade e poder no meio da sociedade em que eles viviam. Enquanto isso, na Inglaterra, Egbert estava preparando o seu filho para o substituir.
e arranjou um casamento político para ele. Seu filho se chama Aethelwulf, que significa lobo nobre, e ele se casou com uma mulher chamada Judite. O casamento favoreceu os interesses do rei e aumentou seu poder militar. Voltando para Noruega, os vikings se moviam em quase todas as estações do ano, menos no inverno, já que o inverno pode ser extremamente rigoroso, com a temperatura chegando até mesmo a menos 20 graus. Portanto, eles esperavam a longa noite do inverno passar e durante esses meses, Aslaug deu à luz a seu filho e o nomeou de Ivar. Agora vamos ver um pouco sobre o reino de Mércia, que era um reino que se localizava na costa leste da Inglaterra. Existia lá uma mulher chamada Quentrin, que fazia parte da realeza. Ela chegou ao Wessex pedindo ajuda para recuperar as suas terras que haviam sido tomadas. A sua terra foi tomada pelo seu tio e pelo seu irmão, porém, o direito real é legitimamente dela. Mais algumas semanas se passam e o gelo derreteu na Noruega, e os vikings logo são avistados na costa da Inglaterra. O Essex logo entra em pânico, pois agora eles vieram em um número muito maior e com sede de vingança. Os ingleses nunca tinham visto tantos vikings na vida e nem imaginavam que eles eram tão numerosos. Porém, um desentendimento entre os próprios vikings faz com que eles percam a batalha, e Rollo acaba sendo capturado. Então, o rei Egbert, vendo que os vikings são uma força militar selvagem, porém forte e organizada, decide usar o seu poder em seu próprio benefício e chama os vikings para uma reunião, onde ele propõe que eles lutem por ele. Assim, ele poderia recuperar Mércia sem derramar uma gota de sangue dos seus soldados, e em troca, ele cederia terras férteis para os vikings morarem. O acordo foi aceito, e agora, pela primeira vez, os vikings lutariam abaixo do comando dos cristãos. Naturalmente, muitos deles não gostaram da ideia, mas acabaram aceitando. Ragnar novamente dividiu suas forças e mandou parte dos seus homens atacarem e conquistarem Mércia. Porém, eles perderam. Ragnar não se deu conta disso, pois enquanto eles lutavam em Mércia, ele voltou para Kattegat. O filho de Ragnar já havia nascido. E Ivar tinha uma doença nas pernas, chamada ostogênese imperfeita, que na época era considerado apenas uma aberração. Ele tinha os ossos das pernas muito fracos, como se fossem cartilagens, algo que o impossibilitaria de andar normalmente quando adulto. E Floki, que sempre foi um homem muito fiel aos deuses, e também o melhor amigo de Ragnar, estava em dúvidas, pois Ragnar gostava muito de Athelstan, que era um cristão, muito mais do que dele. Os dois passavam muito tempo juntos trocando informações e Ragnar agora estaria lutando sobre o comando de cristãos. Isso deixou Floki extremamente decepcionado com Ragnar. E o rei Horik, vendo o descontentamento de Floki, decide propor para ele um ataque contra Ragnar, para que os dois possam enganá-lo, traí-lo e tomar o poder juntos. Floki fica em dúvida, e Sigg, a esposa de Rollo, também quer atacar e tomar o poder. Acontece que Ragnar já estava observando a movimentação deles e tinha uma ideia que eles poderiam estar tentando fazer algo. Graças a essa desconfiança de Ragnar, ele conseguiu antecipar e conseguiu agir muito antes que eles, e ordenou com que o rei fosse eliminado. Assim, Ragnar subiu novamente de patente. Agora ele não era conde de um pequeno condado, e sim rei de uma região inteira. Pouco tempo depois, Ragnar volta ao Essex. Pela primeira vez, é bem recepcionado como um aliado. E é aí que ele recebe a notícia de que todos os vikings deixados para trás para atacar em Mércia foram derrotados. O rei Egbert conta a notícia de uma forma bem cautelosa, enquanto faz uma nova proposta, dizendo que ele fornecerá mais terras e condições ainda mais favoráveis para que eles consigam viver ali, nas terras que ele vai ceder. O novo acordo é aceito, e quem vai comandar inicialmente a povoação viking na Inglaterra vai ser a própria Lagarta. Eles vão precisar arar a terra e construir casas, até conseguirem tornar o local totalmente habitável. Judite, a esposa de Aethelwulf, não está muito satisfeita com seu casamento, e ela trai o seu marido com Athelstan. Os dois se envolvem e ela acaba engravidando dele. Já Ragnar e os outros lutam em Mércia e vencem a batalha. A escrava Porun, que agora era uma mulher livre, estava grávida de Bjorn, e ela participou dessa batalha e se feriu.
O resultado foi uma enorme cicatriz no seu rosto que a acompanharia para o resto da sua vida. Enquanto isso, em Kattegat, Aslaug, Sigg, Helga têm o mesmo sonho. No sonho delas, elas veem um homem chegando em Kattegat e ele realmente aparece. O seu nome é Harbard e ele é um andarilho, contador de histórias. Segundo as histórias que ele conta, ele mesmo é Thor. Porém, apesar de realmente ter algo sobrenatural, nunca foi explicado quem realmente é esse homem. Ele seduziu Aslaug e não só ela, como praticamente todas as mulheres em Kattegat. Ele consegue remover a dor de Ivar, já que o menino doente chora muito e tem fortes dores nas pernas. Porém, todas as vezes que Harbard toca em Ivar e cura a sua dor, uma criança em Kattegat morre de forma misteriosa. E esse é o preço altíssimo do seu poder. As crianças vão desaparecendo e sendo eliminadas de formas misteriosas. Até mesmo os filhos de Ragnar foram vítimas desse poder. Witzek e Ubbi entraram em uma espécie de transe, onde eles ficaram completamente hipnotizados e começaram a andar pela fina camada de um lago congelado. Logo, quando o chão de gelo se abrir, eles iriam cair, e o preço do poder de Harbard seria pago. A mulher de Rolo, Sigg, estava encarregada de tomar conta deles, e ela não deixa com que isso aconteça, pois quando os meninos caem dentro da água, ela salta no lago e consegue salvá-los. Ela estava responsável por cuidar dos filhos de Ragnar, enquanto Aslaug procurava uma forma de fornicar com Harbard. Dessa forma, Harbard aparece diante dela e ajuda a salvar Witzek e Ubbi. Porém, o preço precisa ser pago com uma vida, e em troca da vida dos meninos, é a vida de Sigg que é cobrada. Então ela afunda no lago congelado. Quando Ragnar e os outros chegam, eles descobrem que apareceu um homem que se deitou com todas as mulheres e ainda levou várias vidas de crianças e de Sigg. Ragnar e Rolo ficam inconformados, enquanto Floki fica feliz por ter recebido a visita de um dos seus deuses.